Bom dia, alunos das turmas 600, 601 e 602. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e seguindo as medidas de prevenção, né? Vamos continuar seguindo. Bem, gente, vamos lá para a página que a gente vai falar dos números primos e compostos, né? Então vocês vão abrir aí na página, deixa eu ver aqui. Lá na página 77, tá bom, gente? Dá uma olhadinha na página 77, que fala sobre os primos e compostos. Gente, eu já falei na aula sobre os números primos, também falei na aula sobre os números primos. Então, gente, você conhecendo os números primos, aqueles que não são primos são compostos, tá? Mas eu vou falar aqui. Então, depois dessa aula aqui, vocês serão capazes de fazer os exercícios. Vamos lá. Exercícios 7 e 8 da página 78, tá bom? Então essa aula daqui é para dicas, não é correção, são dicas para vocês fazerem. Então a gente vai trabalhar com dicas e correções, dicas e correções. Então a aula de hoje são dicas da apostila 2, da página 78, exercício 7, exercício 8. O exercício 7 é só para vocês marcarem com X ou circularem os números que são primos, tá? Ele dá uma listagem lá, uns quadradinhos com os números dentro, para vocês dizerem que se são primos ou não. E a questão 8 é classificar como primos ou compostos. Então essa aulinha daqui, vocês serão capazes de fazer esses dois exercícios, tá bom? Dicas. Então vamos lá. Números primos e compostos. Falei isso na aula já, tem no caderninho de vocês. Números primos que possuem somente dois divisores, um e ele mesmo. Vou dar dica, tá? Eu falei que o primeiro número primo é o 2, certo? Vamos lá. Então eu gosto muito de trabalhar assim. Você tem dois pilotos, né? Então, vem passando uma pessoa, você pode dar os dois pilotos para essa pessoa? Sim, pode. Sobra resto? Não. Então você tem uma possibilidade de divisão. Estou falando do 2, tá? Agora vem passando duas pessoas. Você pode dar um para cada um? Sim. Então tem mais uma possibilidade de divisão. Então, quando acontecer isso, tiver duas possibilidades de divisão, ele é primo, tá? Então agora você tem três pilotos, certo? E vem passando uma pessoa. Você pode dar os três pilotos para essa pessoa? Pode, né? A gente está falando do 3, tá? Pode dar. Você pode dar os três pilotos para uma pessoa e não sobra resto. Vem passando duas. Tem como? Não tem. Vai sobrar resto. E agora vem passando três pessoas. Eu posso dar um para cada um, né? Então eu tenho duas possibilidades de divisão. Reparou que só tem duas? Então, números primos, gente. Vou pegar outro piloto aqui. Agora, eu tenho 4 pilotos. Vem passando... Ó, o número 4 não está aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês que ele não é primo, tá bom? Então, ó, tem 4 pilotos, tá? Vem passando uma pessoa. Eu posso dar esses 4 pilotos. Agora é o número 4, que eu estou fazendo como exemplo. Agora, vem passando uma pessoa. Eu posso dar os 4 para essa pessoa? Pode. Sobra resto? Não. Então, uma possibilidade de divisão. Agora, vem passando duas. Professor, você pode dar duas para cada um. Opa, beleza. Então, tem duas possibilidades de divisão. Agora, vem passando 3. Não dá. Sobra resto. Agora, se passar 4. Opa, pode dar um para cada um. Opa, 3 possibilidades de divisão. Então, para ser primo, gente, não pode ter mais de duas. Só tem que ser duas possibilidades, por um e por ele mesmo. Então, todos esses números aqui, ainda tem mais, que é um conjunto infinito, provado por Euclides, né? Que os números primos é um conjunto infinito. Tem mais, né? Então, quando te der um número, você vai observar. Dá para dividir por 2? Não dá. Dá para dividir por 3? Não dá. Dá para dividir por 4? Dá para dividir por 1? Todo número dá. Agora, por 1 ou por ele mesmo, tá bom? Então, todos esses números aqui, ó, listado,
dá para dividir por 1 ou por ele mesmo, tá? Não dá para dividir por outro número. Ainda tem mais lá para frente, tá bom? Então, números primos são aqueles números que podemos só dividir por 1 e por ele mesmo. Quando eu te der lá na listagem, lá tem o primeiro exemplo, que é o 43. Dá por 1, beleza. Todo número dá por 1. Agora, tenta dividir por 2. Vê se sobra resto. Tenta dividir por 3. Tenta dividir por 4, por 5. Não dá, gente. Né? Vou dar logo essa dica. O 43 é primo, vocês podem circular. Dá por 1 e por ele mesmo. Aí vocês vão experimentar o 25, experimentar o 28, o 7, né? O 7 está aqui que eu já botei na lista. Agora tem um monte de número ali que eu não botei na lista, né? Tem um monte? Não, tem quase não. Então, números primos. Só posso ter duas divisões, por 1 e por ele mesmo. E o número composto, gente, é quando dá para dividir, como dei o exemplo do 4, né? Dá para dividir por 1, dá por 1 e por mais de duas possibilidades, mais de 3, contando com 1, dá mais de 3 possibilidades, 3 ou mais, tá? Por exemplo, o 6, vamos dar um exemplo do 6 ali. Eu coloquei na listagem do composto. Então vamos supor, não tem aqui na minha mão não, mas vamos supor que eu tenho 6 pilotos. Passou uma pessoa, eu posso dar esses 6 pilotos para essa pessoa? Pode. Sobre o resto? Não, tem uma possibilidade de divisão. Aí vem passando 2 pessoas. Posso dar 3 para cada um. Opa, tem 2 possibilidades de divisão. Agora vem passando 3 pessoas. Eu posso dar 2 para cada um. Opa, 3 possibilidades de divisão. Agora vem passando 4, não dá. Vem passando 5, não dá. Vem passando 6. Opa, dá 1 para cada um. Opa, aqui já tem 4 possibilidades de divisão. Então ele é primo? Para ser primo tem que ser quantas de possibilidade? 2 só. Tá bom? Então vocês serão capazes de fazer. Então, primo, 2 possibilidades de divisão. Composto, mais 3 ou mais de 3 possibilidades de divisão. Então vocês serão capazes de fazer os exercícios 7 e 8. Tá bom? Aí depois eu venho com a aula para ensinar para vocês como fazer o 9, né? Uma dica, não vou dar a resposta agora, porque senão vocês copiam e não fazem. Aí próxima aula eu trago o exercício, tá bom? Então esse é o primeiro vídeo. Um abraço!